Fala, Xambinho, seja bem-vindo de volta à parte 3 do nosso tutorial de web scraping. Na parte 1 a gente já começou a entender as bibliotecas que a gente usa, começou a entender um pouco, utilizou o Jupyter Notebook ali, mas não ficou muito claro. Na parte 2 a gente já viu a necessidade de ter que entender um pouco a estrutura do HTML para poder utilizar a ferramenta de web scraping, senão a gente não consegue extrair se a gente não souber o que a gente está extraindo. Então, na parte 3, a gente vai dar continuidade a esse entendimento de HTML e já entender como que a gente vai encaixar isso que a gente aprendeu, entendeu e exercitou dentro da nossa ferramenta de WebScript. Beleza? Fica comigo então. Beleza, pessoal, agora vamos falar das tags de HTML. Na parte anterior eu iluminei as informações que eram relevantes para a gente e agora eu estou iluminando as tags para que a gente possa olhar especificamente para esse código. Quando a gente olha para a primeira linha, a primeira tag que a gente consegue enxergar é a tag chamada HTML, tá? E se nós notarmos a última linha, a gente também vai encontrar essa tag HTML, só que com uma contrabarra antes do texto. Significa que na primeira linha eu abri a tag e na última linha eu fechei a tag. E todo o arquivo em formato HTML vai ter como sua primeira estrutura hierárquica a tag HTML. Tá? Esse código é um código simplificado. Então, a gente acaba tendo algumas estruturas que eu não as coloquei para que não dificulte o nosso entendimento. Mas vamos dar sequência. Nossa segunda tag, lembrando que o HTML tem uma estrutura hierárquica, então sempre partindo da mais dominante para menos dominante, tá? Então a gente tem uma estrutura chamada body aqui, olha, que ela é bem grandona, ela começa aqui e termina aqui, e ela é a segunda na hierarquia de importância dentro desse código que a gente está olhando, tá? Passando para a terceira, a gente acaba tendo subdivisões. A gente tem um div que começa aqui e que termina aqui, e com uma classe chamada produto. Então eu posso supor que o meu primeiro produto está dentro dessa tag aqui que a gente acabou de comentar. E é exatamente isso. Quando eu tenho aqui a descrição do produto, eu inicio a descrição do meu produto com uma tag chamada H2. E é exatamente o texto da camisa que a gente viu lá em cima. Se a gente notar aqui, a descrição da camisa é representada pela tag H2. Tá? Dando sequência aqui, a gente vai verificar que a gente abaixo da H2 tem uma tag chamada span. Tá? Uma tag inline significa que ela não é um bloco, ela é uma tag em linha contínua que abre no começo da linha e fecha no final da linha, com a classe preço, do qual a gente imputa o preço que a gente viu da camisa acima, e assim sucessivamente. Então, em resumo, a gente sabe que a HTML tem uma estrutura hierárquica composta de tags. Cada tag vai abrir e vai fechar. Essa tag pode ser em blocos, significa que eu abri uma tag e fechei essa tag, e dentro dessa estrutura eu posso ter outras tags em linhas. Beleza, Xambinho, agora vamos partir para o significado de cada uma das tags, porque até agora está muito bonito, a gente entendeu a dinâmica, mas a gente precisa entender como funcionam as tags. Tá? Então eu botei uma pequena colinha aqui, apesar de estar em inglês. A gente vai entender isso aqui e depois a gente vai fazer uma simulaçãozinha aqui para ficar claro, um exercício prático para a gente, tá? Igual o Detran. Vamos lá. O que significa a tag A? A tag A, ela é sempre um link e ela é A porque ela é uma âncora, né? É uma tag do tipo âncora, que significa que tem um link atrelado. Do H1 até o H6, que foi onde a gente viu a descrição do produto, ela nada mais é do que um heading, que é tipo cabeçalho, tá? Vamos colocar assim, a grosso modo, tá? Um div é sempre um bloco, ele é utilizado mais para você organizar a sua estrutura, organizar o seu código, do que para qualquer outra coisa, tá? O P é um parágrafo, tá? Normal, quando você
que é escrever um parágrafo sempre abaixo do seu cabeçalho, né? Vamos colocar assim. Eu tenho listas ordenadas e listas não ordenadas. Tenho lista de itens e tenho spam, que é um div inline, tá? Tem a mesma função do div, só que ele é colocado em uma linha só, ao invés de você ter um bloco, tá? Beleza? Vamos partir para a prática para a gente poder fixar esses significados. O que eu fiz aqui? Abri o PyCharm, abri um arquivo em HTML simples, tá? Vamos ignorar essa parte aqui, tá? Que foi o que eu escondi para vocês naquele código simplificado. Mas se vocês notarem, ó, tem a tag HTML aqui e tem a tag HTML aqui. Mas eu quero que você foque comigo nessa parte do body aqui, tá? Eu coloquei uma tag H1 para vocês, que é o cabeçalho, tá? Coloquei uma tag P aqui, que é um parágrafo inteiro. Então, dentro desse parágrafo, o que eu vou ter? Eu vou ter isso aqui, que vai estar escrito dentro do parágrafo. Eu vou pular uma linha utilizando essa tag BR, tá? E eu vou colocar dentro desse parágrafo um link para o meu canal, tá? Feito isso, eu vou iniciar um novo parágrafo, tá? Onde eu vou ter apenas essa descrição textual dentro do P e logo em seguida eu vou ter uma lista demonstrando quais os vídeos que eu tenho no canal, porque é óbvio, eu tenho que fazer aquela propaganda para ver se você se inscreve e deixa um like para mim. Então vamos clicar aqui. Beleza, a gente tem a nossa página em HTML com essa estrutura super básica que a gente acabou de fazer. Vamos comparar aqui o código com a página, tá? Beleza, olha só, como eu disse para vocês, dentro do body, tá? Dessa tag aqui. O que eu tenho? Eu tenho um H1 Olá Mundo, então eu tenho um header, tá? Ele é mais gritante, a fonte é um pouco maior, então eu tenho um Olá Mundo. Eu tenho um parágrafo aqui, tá? Dentro desse parágrafo eu tenho exatamente essa frase. Se você está curtindo esse vídeo, não se esqueça de deixar um like, tá? Logo abaixo, se eu não colocasse esse espaço aqui, esse enter aqui, gente, iria ficar tudo junto na mesma linha. Eu vou demonstrar para vocês aqui, ó. Tá vendo? Ele fica aqui na mesma linha. Então eu coloquei ele aqui só para dar uma organizadinha, para que pulasse uma linha e o link ficasse de maneira mais visual para vocês. Então, se eu clicar nesse link aqui, eu vou lá para minha página no YouTube. Então, meu HTML já está funcionando. Já dá para você fazer o teu HTML. Lembre-se que, como não tem CSS, não vai ficar muito bonito, mas vocês já viram que está funcionando. Dando continuidade aqui, a gente tem outro parágrafo, tá? Que a gente começou, web scraping, vídeos disponíveis. Fizemos uma listinha, colocamos parte 1, parte 2, parte 3, fechamos o body, tá? Beleza, como é que eu faço agora para buscar essas informações? Agora a gente começa a fechar o entendimento. Por quê? Através da biblioteca Beautiful Soup, eu vou dar a indicação das tags que eu quero buscar dentro daquele código, para que ele me retorne exatamente a informação que eu quero do site, tá? Agora tudo está começando a encaixar. Ah, Hiller, mas eu estava dando uma olhada na web aqui e vi que tem uma porção de tag que você não me mostrou. Pois é, pessoal. Assim, essas tags que eu mostrei para vocês é só para a gente conseguir iniciar ali, para a gente conseguir conversar sobre o que é HTML. Mas assim, tem uma porção de informação na internet, uma porção de guias que você pode dar uma olhada e ter um entendimento até mais profundo desse assunto que eu passei para vocês, entender os atributos e tudo mais. E atributo pô, Hiller, eu vi aqui que tem atributo, né? Inclusive no código que você me mostrou, a gente tem aqui esse atributo chamado classe, né? Cada produto aqui que eu estou vendo, você me falou que o div é um bloco, e cada div ele está dizendo que existe uma classe chamada produto. O que é isso? Beleza, vamos falar agora do atributo classe, tá? Então vamos descer aqui. O HTML, cada tag de HTML, ela tem um atributo embutido, né? Tem diversos atributos. Falando do atributo classe especificamente,
para que a gente está utilizando ele neste código aqui, para que a gente utilizaria ele na prática, tá? Vamos supor que eu monte um código com 11 divs. Cara, eu vou ficar perdido, eu não vou saber o que cada div representa, porque cada div é um elemento ali dentro, né? Seja um produto, seja alguma coisa, algum objeto que eu quero identificar nessa página. Então eu faço uso da classe tanto para me organizar, para eu saber do que eu estou falando naquele bloco de código, como para o CSS aplicar a parte gráfica, aplicar o embelezamento, o perfume, a máscara. Por quê? Quando eu montar o meu arquivo em CSS, eu vou ter que dar direções para ele. Eu vou ter que falar, olha, eu quero que você coloque aquele texto em vermelho. Aí o CSS vai falar, qual texto? Aí eu falo para ele, aquele texto cuja classe se chama produto. Aí o CSS vai falar, pô, beleza, já sei aonde eu vou aplicar o vermelho no texto que ele está me pedindo. Então, nesse caso, a gente está vendo um atributo chamado classe, que nos deu duas boas manobras, nos deu duas boas ferramentas. Uma para a gente conseguir aplicar o CSS e outra para a gente poder organizar o nosso código. Não, tudo bem, mas o único atributo que eu tenho é o atributo classe? Não, não é o único atributo que eu tenho. Nesse exemplo que a gente acabou de criar em conjunto, a gente tem, por exemplo, a tag A, que eu falei que é uma tag que tem um link associado, é uma tag que tem um link âncora associado, tá? A gente pode quebrar essa tag em duas partes. A tag A, ela é composta por esse texto, tá? E a tag A é composta por um atributo chamado href, que é onde a gente efetivamente imputa o URL que a gente quer acessar quando a gente clicar nesse texto, tá? Então esse foi mais um exemplo de um dos atributos da tag A no contexto do HTML. Champinho, agora que a gente já entendeu como o HTML funciona, a gente pode voltar para o Python para continuar o desenvolvimento da nossa ferramenta de web scraping, tá? Mas esse tópico vai ficar para o vídeo 4. Então fica de olho, deixa seu like e não esqueça de se inscrever no canal. Beijo!